Francisco, bem-vindo, uma boa noite. A gente agradece você ter aceito o convite assim de pronto, muito rápido, um convite assim meio atrapalhado, mas a gente te agradece imensamente por isso, viu? Então, eu que agradeço, boa noite a todos e todas que estão ouvindo e que ouvirão no futuro, acredito eu. Eu que agradeço bastante o convite, a experiência está me deixando bastante empolgado, bastante animado para participar. Então, eu começo com o de praxe, né, te apresentando, mostrando ao pessoal quem é Francisco. Né? Francisco Mendonça Júnior possui graduação em História pela Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em História e Culturas Políticas também pela Universidade Federal de Minas, com estágio sanduíche na Universidade de Paris. Tem experiência na área de história, com ênfase em história medieval e renascimento, e principalmente, por isso que ele está aqui hoje, história do esoterismo e história política. É membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais, a BREM. Atualmente ocupa o cargo de co-diretor do Centro de Estudos sobre... e aí tem em espanhol, eu vou ler em português. Estudos sobre o esoterismo ocidental da Unasur, que é um grupo de pesquisa afiliado à Sociedade Europeia de Estudos do Esoterismo Ocidental. Dirige também a revista Melancolia e, desde 2019, é membro da Cátedra da Unesco, da Federal de Minas Gerais, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. Atualmente é professor adjunto do Departamento de História da Federal de Santa Maria, é a colega aqui do ladinho, né? Onde fundou e dirige o Grupo Virtu, que é Grupo de História Medieval e Renascentista, que é nosso parceiro aí nas redes sociais e também nos eventos que a gente conseguia fazer ao vivo e a cores, né? Há um tempo atrás, agora não mais, infelizmente. Então, de novo, eu quero te agradecer e esperar aí que o pessoal comece a interagir com a gente e para a gente já ir lançando bala, né? Eu vou começar com as provocações. Como é que a gente pode definir esoterismo, né? Quando a gente fala desse recorte de tardo medievo, renascimento, e dentro dessas definições de esoterismo, como se estuda o tema? Né? Quais são as fontes, quem são os autores, como a historiografia lida com isso? Tá, eu vou responder tudo um pouco junto e misturado, tá, Daniel? Eu acho que vai ficar mais fácil, vai fazer mais sentido. Bom, o esoterismo, todo mundo já encontrou e já se deparou com isso em algum momento da vida. Se você entra em uma biblioteca, uma livraria, melhor dizendo, tem uma seção, geralmente razoavelmente grande, de esoterismo, e lá você vai encontrar tratados de magia, yoga para bebês, de um tudo. Hoje em dia eu não sei mais, mas pelo menos até os anos 90 era comum que nas madrugadas de algumas emissoras de televisão tivesse alguns programas que se titulavam programas esotéricos. Todo mundo caminhando pelo centro de uma grande cidade, uma cidade de médio porte, já recebeu algum panfleto de alguém se intitulando um praticante ou uma praticante de esoterismo. Então, assim, um dos grandes desafios de lidar com esse objeto é exatamente isso. O que é o esoterismo? Inclusive, do ponto de vista da academia, ele é um objeto que ele é relativamente novo, não é jovenzinho, mas a primeira cátedra dedicada ao esoterismo é a cadeira de História do Esoterismo Cristão, lá na École Pratique des Esotetudes, nos anos 60, meados dos anos 60, que é onde se cria o primeiro centro e é o pontapé inicial de estudo. Hoje nós temos também um centro dedicado a esses estudos, ligado à Universidade de Amsterdã. Temos também um centro ligado à Universidade de Exeter, na Inglaterra. Então, centros dedicados a isso são esses que eu cito. Mas você tem pesquisadores e pesquisadoras em várias universidades do mundo todo trabalhando com isso. E mesmo ainda alguns pesquisadores independentes sérios. Mas quando você para pensar no esoterismo como objeto,
né? Por exemplo, a gente pensa na realidade brasileira. Você acaba ainda encontrando poucos pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam a esse tema, exclusivamente a esse tema. Às vezes a pesquisa tangencia e tal, mas pesquisar ainda são poucos. E todo esse preâmbulo é para justamente voltar à questão da dificuldade de definir. O primeiro esforço de peso nessa definição é desse sujeito que cria a cátedra francesa, o Antoine Febvre. Ele escreve um texto que foi publicado no Brasil, o livro se chama O Esoterismo, e ele vai começar exatamente discutindo isso, como tudo cabe no esoterismo, e se tudo cabe sobre esse conceito de esoterismo, nada é esoterismo. E ele vai dizer, tá, então, uma forma é que nós construíssemos um conceito a priori do que é esoterismo e fôssemos ao encontro de tudo que foi desenhado como esoterismo para ver se esse conceito acadêmico se encaixa no que foi dado na experiência histórica, o que é impossível. Como a gente acabou de falar, toda essa gama de experiências humanas que são tidas como esoterismo, você não teria como fazer essa comparação. Um outro caminho seria o inverso. Você pegar todo esse conjunto de experiências e, a partir disso, encontrar algo que fosse comum e criar definição, o que também é impraticável. Ele vai sugerir, então, que mais do que um conceito de esoterismo, que se criasse uma espécie de método de identificação se um fenômeno é ou não é esotérico. Então, ele propõe algumas características que ele chama de intrínsecas e algumas que ele vai chamar de não intrínsecas. E, de acordo com o Febvre, o fenômeno, para ser contido como esotérico, ele tem que apresentar todas essas características intrínsecas. E pode ou não apresentar as características não intrínsecas. Mas tá, que características são essas? A primeira delas é a correspondência, que a gente pode exemplificar pela famosa frase hermética: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, que, se alguém puxar um pouco da memória, o pessoal que já está na internet quiser fazer uma pesquisa, o Jorge Benjor tem um disco que chama Hermes Trismegisto e a sua sagrada tábua de esmeraldas. E essa é uma das frases que está nessa música, que dá nome ao LP, ao disco, né? Porque qual que é o barato do Jorge Benjor? Ele pegou a Tábua de Esmeraldas é um poema hermético atribuído ao Hermes Trismegistus, e ele musicou. Ele pegou a versão em português e musicou. Ele não fez alteração nenhuma, está musicado ali. Então, se alguém quiser ver uma grande síntese do que é o hermetismo sem fazer muito esforço, é só ouvir a música, que é bem legal. Então, é essa a ideia de que, pensando nos termos que as fontes colocam, o mundo supralunar, ou seja, o mundo dos astros, ele espelha e é espelhado o mundo sublunar, ou seja, o mundo que está abaixo da Lua, abaixo dessa região dos astros, o nosso. É a ideia de que as coisas dessa dimensão astral têm uma correspondência imediata nas coisas do mundo terreno. A próxima característica é a natureza viva. E por que a natureza é viva? Porque esse jogo de espelhos entre as coisas, na verdade, ele é possível porque uma mesma energia divina percorre tudo. A energia lá do primum nobile, do Criador, ela tanto está atuando nos astros, como atuando no mundo terreno. Então, ela cria uma espécie de circuito energético que conecta tudo e todos. Agora, como que o ser humano lida com isso? De acordo com os documentos, né, o chamado olho de carne, né, o sentido físico, ele é incapaz de perceber isso. Mas o ser humano, ele teria uma qualidade natural para lidar com isso, que é a imaginação. Então, a imaginação, ela é entendida como um órgão humano.
E é através da imaginação, justamente, que o ser humano consegue acessar essas correspondências entre o que está embaixo e o que está acima, consegue identificar esse circuito energético e consegue atuar nesse circuito. Como? Por meio de outra dessas características, que são as mediações. E o que são as mediações? São as criações da imaginação para atuar. Então, são os talismãs, são os feitiços, são os encantamentos. E também são mediações, ainda que não sejam criações da imaginação, as entidades que só são acessíveis, os seres somente acessíveis pela imaginação. Ou seja, anjos, demônios, entidades identificadas com os planetas e assim por diante. E a última característica intrínseca é a transmutação. É a ideia de que tudo parte de um estado de impureza para o estado da pureza. E o exemplo mais claro disso é a alquimia. Né? A alquimia, todo mundo pensa na alquimia, pensa que o cara queria criar uma pedra para fazer ouro, etc. Não. Né? Isso era o efeito secundário. Era todo um processo de experiências espirituais que se davam por meio de ações práticas dentro do laboratório, que quando o sujeito tivesse se purificado de tal maneira, ele seria capaz de purificar qualquer metal também. Então é entendido que o chumbo, por exemplo, é um metal impuro e o ouro é o metal mais puro. A gente pode pensar toda a dimensão simbólica que isso tem, né? O ouro como um elemento solar, etc. e tal. Então, essas são as características intrínsecas. As não intrínsecas, a primeira delas é a concordância. A ideia de que todas essas disciplinas esotéricas, todos esses campos de conhecimentos esotéricos, a alquimia, o hermetismo, a magia natural, a cabala, e assim por diante, os hinos órficos e assim por diante, eles todos teriam uma relação com um conhecimento ancestral, que seria o conhecimento perfeito sobre todas as coisas, sobre todas essas mecânicas do universo, e de que, de alguma maneira, todas esses conhecimentos remetem, esses campos de saber remetem a esse conhecimento ancestral, e que o sujeito perfeitamente versado nesses campos do saber esotérico conseguiria acessar essa verdade única, universal. E a ideia da transmissão, por fim, que você só consegue acessar esses conhecimentos se você for iniciado. Você não consegue descobrir isso sozinho, você precisa de um mestre, etc. e tal. Então, para o Febvre, se você consegue identificar pelo menos as características intrínsecas, aquele fenômeno esotérico. E ele vai dizer que o momento da experiência humana, onde isso se dá de forma clara e palpável, é o renascimento. Então, o modelo do fenômeno esotérico é o modelo do fenômeno renascentista. Essa definição, enfim, essa estratégia dele é muito boa, porque ela é realmente muito prática. Ela é quase menos que uma conceituação, quase que mais uma metodologia. Só que eu vou trazer aqui também dois comentadores do conceito, que eles apresentam os problemas. O primeiro é que o Febvre, assim como o Corbin, o Michel Eliade, a Frances Yates e vários outros pesquisadores e pesquisadoras, eles eram adeptos de uma ideia, eles eram radicalmente contrários à ideia de desencantamento do mundo. E eles forçavam uma, entre aspas, barra, para que essa produção acadêmica deles comprovasse que o mundo não havia se desencantado. Então, eles pertencem ao perennialismo. Esse encantamento do mundo é perene e tal. Só que, nesse esforço do Febvre, quando ele coloca assim, não, o fenômeno esotérico perfeito está lá no Renascimento, a contrapelo ele está dizendo que o iluminismo vem matando o esoterismo. Que tudo que não é, que todo tipo de esoterismo que não aconteceu naquele momento do Renascimento, na verdade, era uma versão pobre de um fenômeno perfeito. E aí, o Uther Hanegraaff, um historiador holandês, ele fala o seguinte, né? A gente não compreende o mundo por modelos, né?
Porque se eu chego e falo assim, pegando o exemplo dele, né? O que é um pássaro? Um pássaro é um animal que tem asas, bico e voa. Eu tenho um modelo de pássaro. Então a galinha não é um pássaro, porque ela não voa. Não voa. O avestruz não é um pássaro. Mas só que nós sabemos que eles são. E aí ele coloca que nosso conhecimento não parte do modelo, mas sim da assimilação da experiência. Então ele coloca justamente que a reflexão do Ferro é muito importante, contudo ela é muito limitadora, porque você tem várias experiências que são esotéricas, tanto por percepção externa quanto por percepção interna. Porque se a gente pega o modelo a ciclo do Febvre, o 19 não teve esoterismo. E o 19 europeu, o esoterismo tem um poder incrível. Assim. A gente tem, por exemplo, a Rússia czarista, lá do Nicolau II, toda a política dele tem o dedo do Rasputin, por exemplo. Você tem as sociedades esotéricas, a Golden Dawn, ou a Madame Blavatsky, etc, etc, etc. E ele também tem uma outra crítica, que o modelo do Febvre ele é exclusivamente ocidental. Portanto, o Febvre diz, né, o esoterismo ocidental. E o Hanegraaff diz que você precisa conhecer... existem possibilidades de perceber um elemento esotérico em culturas não ocidentais. Só que o desafio muito grande é que você tem que ter um conhecimento dessa religiosidade muito profundo para conseguir identificar justamente o que ele vai colocar que é a estratégia dele para entender o que é o esoterismo. Para o Hanegraaff, a primeira coisa é perceber tudo aquilo que é excluído pelas religiosidades principais e pela cultura intelectual dominante. Esse é o primeiro passo. E o segundo também são visões de mundo e de explicação de mundo bem coesas em si e que são vistas por essa racionalidade pós-iluminista como uma coisa estranha. Então, para o Hanegraaff, o esoterismo é o conhecimento rejeitado. E aí você consegue trazer isso para a contemporaneidade, etc. O historiador alemão Cocu von Stückhardt, ele concorda com Febvre, ele tem esse respeito ele tem o respeito pelo Febvre, concorda com as críticas do Hanegraaff e vai um pouco além. Porque ele diz que entender o esoterismo é mais... o melhor caminho é entender identidades religiosas. Então, ele inclusive fala que se você persegue o esoterismo, você tem dificuldade de encontrar. É mais fácil você procurar experiências esotéricas. Né? Você rejeitar o substantivo e se concentrar no adjetivo. E aí, ele diz que, primeira coisa, as experiências religiosas elas não são pré-concebidas. Elas são frutos imediatamente da relação com a alteridade. E aí, nessa relação com a alteridade, o sujeito que perpassa vários campos diferentes, ele nem por isso se sente menos desautorizado. Aí eu dou um exemplo de um dos sujeitos que eu estudo, que é o abade alemão Johannes Trithemius. Ele é um abade, ele é um exortador da reforma monástica, ele escreve vários livros defendendo a prática do monasticismo beneditino e por aí vai. Ele é um ferrenho perseguidor das bruxas. Ele escreve obras que as bruxas têm que ser perseguidas, que elas estão colocando o império em risco, etc. e tal. E também se dedica profundamente ao esoterismo. E para a gente, isso pode soar estranho, bizarro. Para ele fazia todo sentido. Exatamente porque as identidades são construídas nesse contato, nesse atrito. E uma outra coisa que o von Stückhardt coloca é que um elemento principal para a gente entender religiosidades europeias é o pluralismo religioso. Então, na opinião dele, a Europa sempre foi um espaço de pluralismos. Apesar da gente ver hoje essa defesa de que não, etc. e tal, né, dos nacionalismos, ele diz que não. Ela sempre foi plural em vários sentidos, e na religiosidade não foi diferente, e justamente esse elemento do pluralismo é que fez com que
serviu como um elemento de acomodação social. E a identidade esotérica é uma dessas identidades nesse conjunto plural. E aí ele está procurando, na verdade, um discurso esotérico. E quais são os elementos que fazem com que esse discurso tenha sentido e possa ser entendido como esotérico? O ponto principal é um discurso que tenha o objetivo de ser um discurso, o discurso verdadeiro sobre um conhecimento que explica tudo, dá lógica a tudo, e que também ele é um tipo de discurso que identifica um grupo que se percebe como iniciado. Nessa verdade absoluta, assim, essa verdade que estaria oculta sobre véus de sigilo, de mistério. Então, assim, e aí, quando eu trago essas questões, por exemplo, uma crítica não invalida a outra. Hoje, eu, como trabalho com esoterismo, né, lá no Renascimento, ainda que eu esteja muito tributado ao von Stuttgart, eu não posso rejeitar o que o Febvre colocou, que para mim a temporalidade faz muito sentido. Se eu fosse estudar um fenômeno em outro momento, aí sim era a hora de eu abandonar o Febvre. Mas para o momento que eu estudo, a proposta dele faz todo sentido. O interessante é que quando você está comentando isso, a Helena coloca ali, né? Eu acho que principalmente quando tu comentou sobre o Tritêmios, né? Ela botou assim: achei que bruxaria estaria no esoterismo, pela definição anterior. Né? E aí eu acho que é justamente isso, né? Que o Tritêmios parece que separa as duas coisas, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque esses autores, aí, principalmente no século XIV, XV, XVI, eles fazem uma força danada para dizer o contrário. Existe o que, nesse momento, né, eles dizem que são magos naturais, eu posso falar um pouco sobre o que eles entendem como magia natural, e a outra coisa é a bruxaria. Porque a magia natural é entendida como um desdobramento da filosofia natural, que é um tipo de compreensão. É a ideia de que a filosofia natural busca a compreensão do mundo em movimento, através da intervenção nele. Ao contrário da escolástica, que quer compreender o mundo pela contemplação, a filosofia natural tem uma dimensão de empirismo muito grande. E a magia natural, ela seria o próximo passo. Não basta compreender filosofia natural. Você tem que colocar esse conhecimento para atuar no mundo. E aí o que esses sujeitos vão dizer é que eles estão, na verdade, eles são filósofos naturais, eles estão atuando no mundo através de uma racionalidade muito clara. E aí você tem um grau de misoginia muito grande também, que as mulheres são todas ignorantes, na concepção desse sujeito, fica bem claro. E aí eles vão atacar isso o tempo todo. O Tritêmios vai dizer várias vezes que como que a bruxa seduz o príncipe, falando mentira no ouvido dele. O Girolamo Cardano diz que as bruxas, elas não devem ser perseguidas, que na verdade o que elas fazem? Elas criam ungüentos, passam no corpo e elas alucinam que estão vivendo tudo aquilo. É só ignorância, então vai punir elas por serem ignorantes? Que é um argumento também que vai aparecer de uma maneira meio parecida lá no Agripa, do Cornélio da Agripa. E tem também uma preocupação desses sujeitos de dizer que, olha, nas definições de magia que eles apresentam, né, de mago, eles dizem o sujeito tem que saber de matemática, astronomia, música, astrologia, teologia, latim, dependendo do autor, por diante. Conhecimentos que eles afirmam que estariam longe do alcance das mulheres, apesar de que nós temos alquimistas mulheres. Tem um tratado que é atribuído a uma mulher, agora eu esqueci, os mistérios de Isabela Cortese, aí não se sabe se é ou não é uma mulher, se é um homem que assumiu um pseudônimo, porque Cortese é um anagrama de secreto, segredo em italiano. Agora, por outro lado, a Tigresa de Forli,
que deteu inclusive, por um tempo... Ah, meu Deus, me fugiu o nome do sujeito que o Cesare Borgia. Ela consegue efetivamente Borja. fazer frente militar ao Cesare Borgia. A Caterina de Siena, ela praticava alquimia. Existem cartas dela escrevendo para o secretário dela, assim, olha, eu preciso ter comprar tal coisa para colocar no meu laboratório, achei tal fórmula, assim, assim, assim. Então, isso é uma pesquisa que eu tenho desenvolvido em meio paralelo de como que esse esoterismo do século XV e tal, ele ajuda a consolidar o ideal de feminino. De que, por um lado, as mulheres e falando em papel de gênero mesmo, né, o que é o lugar da mulher? Primeiro, não é como praticante do esoterismo. E segundo, que existe todo um conceito de beleza feminino que esses sujeitos estão defendendo. Seja como analogia da beleza da arte, a mágica, ou também de formas de cosmética alquímica. O que eu fiquei pensando é que, embora eles se defendam como alquimistas, né, defendam a ciência da alquimia, por outro lado, eles tentam deslegitimar outras personagens, né? E aí eu me lembrei de literatura alemã, me lembrei da figura do Fausto, né, que existe toda uma discussão sobre Fausto histórico, inclusive o Tritêmios, né, na Epístola Familiares, ele fala que ele é necromante, quiromante, hidromante, aeromante e ainda por cima pedófilo, né, porque estava flertando com garotinhos. E aí essa figura, ela acaba habitando o imaginário como a figura do alquimista, né? E depois é apropriado pela igreja, o interessante é que vai ser apropriado principalmente por obras que vão meio que cristianizar a ideia do pacto, né? Que a alma vai ser dada ao inferno, depois com o pacto com o demônio. E aí eu fico pensando dessa relação justamente entre a igreja e essas práticas, legitimação, deslegitimação, momento de inquisição e as políticas de relação que esses indivíduos vão estabelecendo com o próprio conceito de esoterismo e alquimia, né? Fala um pouquinho disso, dessa loucura pra gente aí. Tá. Essas questões todas foram questões que, quando eu estava montando o meu projeto quando eu montei meu projeto de mestrado, na verdade, eu estava preocupado em discutir uma ideia, como essa magia representava um ideal de ser humano. À medida que eu fui trabalhando os documentos, eu fui percebendo outra coisa, que esses sujeitos acusados de magia, esses sujeitos que estão praticando algo que a igreja é contrária, eles são protegidos por indivíduos muito poderosos. E a questão que foi me colocando é, por quê? Né? O que esse sujeito ganhava, o imperador, o rei, ou mesmo sujeitos dentro da igreja, em ir contra a igreja? Se a gente lembrar, como coloca lá o Alain Beauvoir, o Papa João XXII faz uma bula que torna a magia crime de heresia. E a experiência que se tem é que poucos desses sujeitos, muitos são acusados à Inquisição, é verdade, mas poucos são condenados e quase nenhum é condenado a pena grave. E aí, para a gente começar a pensar, eu vou trazer um humanista aí que viveu no século XV, o Enéas Silvius, que no seu livro Deliberare Educazione, ele diz que o bom príncipe, para poder governar bem, tem que conhecer as estrelas, ele tem que, nas palavras dele, ser capaz de decifrar os céus. E quem é Enéas Silvius? Ele vai se tornar o Papa Pio II. Eu achei interessante isso porque o próprio Fausto, né, tem um relato que ele teria passado pelo bispo, o Georg III de Bamberg, para ler os astros do nascimento do Georg III. Um bispo chama um cara que é acusado por outros de alquimia, né, de ser necromante, para ler os astros para ele. Eu achei isso divertidíssimo, assim. E assim, e aí a gente pode pensar muito ali nas identidades religiosas, nas fronteiras que o Coco von Stuck diz, que para esses sujeitos isso faz todo sentido do mundo.
O Filipe II, o rei cristão e esta coisa toda, ele criou no monastério, não foi em qualquer outro prédio, no monastério de El Escorial, um dos maiores laboratórios alquímicos da Europa daquele momento. Tinha um super laboratório alquímico, tinha uma biblioteca alquímica de respeito e ele empregava ali coisa de 3 ou 4 alquimistas ao mesmo tempo. Por quê? E aí as pessoas podem estar pensando, porque ele queria produzir ouro. Não. A corte do Filipe II, ela consumia um volume de químicos cotidianamente tão grande que era mais barato para ele manter esse laboratório, esse pessoal ali, do que ele comprar. Então, assim, por exemplo, o Tritêmios, ele era abade na abadia de Monastério de São Martinho, de Sponheim. Ele passa quase a vida dele toda ali, ele se torna monge com 23 anos. Ele vai fazer toda uma reforma monástica, e aí tem uma dificuldade em saber o que é fato histórico não, mas a história dele perde um pouco de verossimilhança histórica, digamos assim, porque tanto quem ataca quanto quem defende constrói uma lenda sobre o Tritêmios. Aí não dá para saber bem. Por exemplo, como que ele entrou no monastério? Ele vinha de uma peregrinação acadêmica de vários anos, porque ele havia brigado com o padrasto dele, etc e tal, porque ele queria estudar e o padrasto achava uma bobagem. Ele faz um jejum, vários jejuns. Aí, num desses jejuns, um anjo aparece para ele e fala que Deus vai destinar todo o conhecimento do mundo para ele. E ele consegue que um tio patrocine essa formação dele. Ele estava voltando para a cidade dele, Trittenheim, e ele visita o monastério, fica maravilhado, e quando ele está, ele e um amigo indo embora, cai uma nevasca. E ele é obrigado a voltar para o monastério. Aí ele entende que aquilo é uma mensagem de Deus para ele seguir aquela vida. E aí é dito que ele vai acabar com a preguiça dos monges, que vai reformar o monastério todo, e ele investe pesadamente na biblioteca do monastério. Bem dentro da regra de São Bento, que diz que um dos trabalhos do monge é o estudo, a leitura e a cópia. E essa biblioteca dele se torna uma coisa tão impactante que vários humanistas alemães vão até essa biblioteca fazer pesquisa. Ela chega a ter ali na virada do 14 para o 15, do século 15 para o 16, perdão, coisa de mais de 2.000 volumes. O que para a época é bastante coisa. E ele cai, e já nesse momento ele tinha vários volumes sobre esoterismo, sobre magia. É o momento em que ele vai escrever o grande trabalho dele, a esteganografia, que ele começa a ser acusado de estar envolvido com demonomagia, e ele cai do monastério por nada disso. Os monges se revoltam e falam que ele obriga eles a trabalhar demais e que ele é orgulhoso, porque ele está obrigando todo mundo a ficar fazendo aqueles livros lá, não pela regra de São Bento, fazendo as cópias, essa coisa toda, mas porque ele tem orgulho da biblioteca. Quando ele cai, o que acontece? Ele passa um ano com Joaquim de Brandemburgo, o eleitor palatino, viajando pelas cortes dos príncipes palatinos. Ele é protegido do imperador Maximiliano II. Depois de atacado por ser vaidoso, depois de ter a fama de demonomago, dessa confusão toda, ele se torna abade em outro monastério. Ou seja, política pura. Sim, ele é sequer citado junto à Inquisição, à Igreja, qualquer coisa. Quando ele escreveu, tem dois exemplos bacanas. Assim. Quando ele escreve a esteganografia, ele manda uma carta para um amigo dele, um monge carmelita, falando que ele inventou um método de se aprender latim e grego em poucos minutos, e de falar à distância e tal. Só que o cara tinha morrido. Aí o prior do monastério recebe a carta, abre aquilo e fala assim, não, isso não tem como acontecer se não for por intermédio do demônio. Mais ou menos nessa mesma época, ele recebe um outro religioso, Charles Bovell,
que vem é a primeira coisa, ele chega no monastério, tá? A primeira coisa que o Tretemos faz, olha só o que, que eu fiz, é um método incrível de se aprender línguas, falar à distância e tal. E o cara lê, fica calado e volta para a França, Eles tinham um amigo em comum, que é um bispo importante, o Germain de Guernet, e uns 2 ou 3 anos depois, o Bovel escreve para o Guernet, aí fala assim, olha, o Tretemos está envolvido com demonomagia, ele tem um livro assim, 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 para de andar com ele, anda comigo e tal. E o Tretemos escreve um outro tratado de comunicação secreta, que ele diz que está livre que eu trabalhei com ele no doutorado, ele diz que está livre dos erros de superstição, mas não está, tem cabala, etc, tá tudo ali. E qual que é a resposta que ele dá para o Bovelli? Ele não se defende, ele fala assim, o negócio é o seguinte, o Bovelli leu e me acusou de demonomagia porque ele é burro. Ele é limitado e é mal educado, porque eu recebi ele como irmão em Cristo, como etc, e ele saiu e ainda fez fofoca. E pronto. Né? Então, assim, dentro desse mundo, isso não é um problema. O Pico della Mirandola, quando ele escreve lá as suas teses sobre a magia, e ele porque quer ir até Roma defender, ele é acusado pela Inquisição, o Papa absolve ele, que é o Papa Borgia. O Papa absolve ele, você está livre. Dentro, a Francis Yates coloca que no apartamento do Papa Borgia, ele manda colocar um afresco que tem um boi se ajoelhando na frente de uma cruz. E aí tem um jogo simbólico, a cruz, obviamente, ela representa o cristianismo, e o boi é simultaneamente o símbolo da família dos Borgia, né, na heráldica, e também o símbolo do Hermes. Porque você cria uma genealogia que o Hermes egípcio é, na verdade, descendente do Hermes grego que fugiu com Io, na forma de boi, de vaca, de boi, uma coisa assim. Está lá dentro do quarto do Papa. O Giambattista della Porta, ele cria uma sociedade, a Sociedade dos Ociosos, que é para descobrir os segredos da natureza. Eles se reúnem Sociedade dos Ociosos? Porque o sujeito que está ocioso, não trabalha manualmente, ele consegue se dedicar, né, ao estudo. A ideia é essa. Nossa! E aí, ele é denunciado à Inquisição. Ele chega lá, na frente do Papa, você escreveu esse livro sobre magia natural? Eu escrevi. Então, a gente vai fazer o seguinte, a sua pena é acabar com a sua sociedade e escrever uma peça para mim. Que ele era um dramaturgo famoso, etc. E deu. E acabou. Então, assim, para esses sujeitos, isso não era um problema. Porque, inclusive, esses sujeitos eles têm um esforço muito grande de pensar essa magia dentro de tradições cristãs. O Daniel Walker vai falar que eles entendiam a magia dentro da ideia de prística teologia, de uma teologia primeira, que é a ideia que o cristianismo sempre existiu e que sujeitos como Zoroastro, Platão, Hermes e assim por diante, eles tiveram percepções do cristianismo, mas não conseguiram interpretar. E aí, quando você chega ali no século XV, XIV, que a igreja está enfrentando vários questionamentos, etc., e tal, sobre a sua conduta, eles querem purificar a religião. E como que eles vão purificar? Voltando a esses sujeitos que tiveram lampejos iniciais do cristianismo, livres dessa sujidade que foi se acumulando na igreja. Então, quando eles estão voltando no hermetismo, na cabala, nos hinos órficos, na astrologia e assim por diante, na concepção deles, eles estão indo atrás de um cristianismo que é mais puro. O Agripa fala que a magia... E como é que o papado lida com isso? Porque, na verdade, são jogos políticos, né? Sim. E como é que o papado lida com isso no meio da Inquisição, sabe? Uhum. O que eu chego à conclusão que esses sujeitos estão oferecendo não só para os papas, aí a gente pode pensar o papa como um príncipe desse momento.
como uma liderança política, Uhum. eles estão oferecendo para esses sujeitos um tipo de conhecimento que é um conhecimento de poder efetivo. E aí eu não vou entrar na discussão sem sentido se a magia, se de fato eles faziam magia ou não, né? Para nós historiadores ou historiadoras, o que importa é que eles acreditavam que o fenômeno é real e Uhum. organizavam a sua realidade a partir dessa a veracidade. Mas agora, quando a Rainha Elizabeth só escolhe o dia do seu, da sua coroação depois que ela pede para o John Dee fazer o mapa astral para ver qual que é o dia melhor, e esses sujeitos eles estão oferecendo um conhecimento que é fundamental ali. O Tritêmios, ali para o fim da vida dele, ele escreve o tratado sobre as 7 causas segundo as quais Deus move o universo. E o que é isso? Isso nada mais é do que uma história astrológica da humanidade. Então ele diz que existem 7 astros, né? Não são planetas, são astros, porque as estrelas e a Lua entram nessa história. 7 astros. Cada astro tem a ele associado um anjo planetário, e esse anjo planetário exerce a sua autoridade sobre a humanidade, a sua influência, por 7 anos, 7 meses e não sei quantos dias. E eles vão se revezando. Então, por exemplo, durante o primeiro reinado do anjo de Marte, de Vênus, foi quando os homens inventaram as artes sensuais, a música, os jogos, a dança, nas palavras do Tritêmio, quando tomaram belas esposas para si. Durante os reinados do anjo de Marte, foi quando acontecem as tragédias, o primeiro dilúvio, a queda do Império Romano e assim por diante. E né, qual que é a minha análise desse trabalho? Que esse é um dos poucos trabalhos que ele vai dedicar diretamente para o Maximiliano I. E a minha análise, né, eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso, ele está falando o seguinte, ele quer chegar para o Maximiliano e dizer, olha, aqui está um mapa de como o mundo é regido. Olha só, se é tal anjo que está no governo, aconteceram tais coisas, aquela ideia de a história mestra da vida, sabe? E quando o Maximiliano I vai assumir o trono, ele está sob muita pressão política, os príncipes palatinos querem fazer uma reforma dos poderes, e de acordo com essa história astrológica do Tetêmios, vai começar junto também o governo de Marte, do anjo de Marte. Vá à guerra. Então ele quer falar para o Maximiliano o seguinte, fique esperto, cara. E por que ele está falando isso? Porque ele depende desses caras. E aí, no caso também, né, do meu trabalho mais específico, tem a questão da comunicação secreta. Porque a comunicação secreta, que ela se torna um dos elementos, um dos pilares fundamentais do que a gente chama de Estado moderno, porque ela está na base da razão de Estado, né? Quem leu lá O Príncipe do Maquiavel sabe muito bem, né? Quando você tem saber ser raposa na hora de ser raposa e leão na hora de ser leão, a dissimulação, né? Quando os tratados de comunicação secreta desse momento, eles não são escritos diretamente por esses magos, como é o caso do Tritêmios, o Agripa também tem um capítulo sobre comunicação cifrada, o Della Porta também, os secretários estão lendo esses caras. E a relação do secretário e do mago é muito próxima, porque o mago, a definição do mago é um sujeito que conhece os movimentos da natureza com tanta intimidade que ele pode fazer com que esses movimentos sejam favoráveis a ele. Né? Ele não faz a coisa do nada. Isso é naturalmente possível. Então o mago está relacionado à magia natural. Isso. Eu gosto do exemplo do E a feiticeira? Está relacionada às manipulações? Agora... Não, aí que tá. Vou chegar aí. Então, assim, por exemplo, eu gosto do exemplo do rio para pensar na magia natural. Você consegue bloquear o rio, você consegue mudar o rumo do rio, você consegue dividir o rio em vários braços, mas você não faz ele correr para trás nem para cima. Uhum. Essa é a limitação do mago. E o secretário também. O secretário ele não tem poder de fato. Ele não manda nada. Na hierarquia burocrática, ele ganha pouco, etc. Só que ele é o cara que conhece todos os segredos do príncipe.
ele é o cara que sabe tudo o que acontece. Então, assim como o mago consegue colocar fazer com que os hábitos da natureza sejam favoráveis a ele, o secretário consegue fazer com que os hábitos do mestre, do seu senhor, caminhem junto da sua agenda pessoal. Ele que cifra a carta, ele que decifra. Então, assim, é a ideia de que o segredo esotérico está instrumentalizando esses caras e vice-versa. E aí, quando a gente pensa na feiticeira, é justamente a questão da origem do efeito que é criado. Porque as pessoas vivem, as pessoas morrem, elas se apaixonam, desapaixonam, as substâncias naturais se transformam, isso tudo é natural. O que os magos estão falando é, nós estamos utilizando relações naturais para gerar efeitos que são naturalmente possíveis. Ainda que para isso nós precisemos da intermediação dos anjos planetários, dos anjos, etc. A feiticeira não consegue fazer isso, de acordo com os sujeitos. O único efeito que a feiticeira consegue gerar é pela submissão. Enquanto o mago impõe a sua vontade, ele faz uma cerimônia, o anjo vem, como o Tritêmios coloca, ele fala só, o segredo é esse, você vai lá para fulano e vai falar para ele. É um comando. A feiticeira, por ser mulher, eu volto na questão da misoginia, ela não tem essa capacidade de ordenar. Ela só faz pela submissão. É o pacto demoníaco. Onde ela tem que beijar o traseiro do demônio. Onde ela tem que ser sodomizada pelo demônio. Onde ela tem que ser possuída pelo demônio. Ela tem que dar uma série de contrapartidas para que o demônio faça por ela. Ela mesma não consegue fazer, enquanto o mago consegue fazer. Então, assim, quando a gente pensa também nessa relação, é todo um esforço de alinhavar, cristalizar essas coisas das relações de gênero também daquele momento. Apesar de, como eu dei os exemplos, haviam mulheres que, pelo menos na alquimia, estavam praticando alquimia. Mas, no cenário mais amplo, isso é questionado. Assim. E aí, voltando a uma coisa que você também já tinha dito, do Fausto, ainda que tenha existido um Fausto histórico, o Jorge Sabélicos, ele tem vários nomes, né? Vai depender da documentação, ele tem um nome diferente. E eu estou pegando esse nome porque o Tritêmios escreve para um matemático amigo dele, falando assim, olha, apareceu um cara... Esse Jorge Sabélicos está falando que ele é o Fausto Júnior, a cabeça de todo não sei o quê. Esse cara é um charlatão, ele é um mentiroso, ele não consegue fazer nada do que ele está falando, é um impostor e tal. Pedófilo! Ele é pedófilo, gosta de garotinho. E aí uma coisa que é interessante é que tudo que o Tritêmios acusa o Fausto de fazer, ele fazia de alguma medida, no âmbito do esoterismo. Que ótimo, gente, mas o Fausto não pode. Porque é uma disputa, porque esses sujeitos eles têm a ideia de que é esse conhecimento, que eu estou falando que é um conhecimento de poder, é esse que coloca eles nas relações de poder político. O Agripa, ele passa a vida querendo se firmar em cortes. Ele vai escrever o elogio sobre a excelência do feminino, porque ele quer se fixar na corte da Margarida de Navarra. Esses caras, eles têm essa concepção de que é necessário que eles estejam dentro dessas redes de relações políticas e que tem um desejo disso. Esses caras contratam astrólogos, contratam alquimistas, etc. E tal, quando não são eles próprios. E aí tem um outro exemplo bacana do modelo de excelência, que é o Matias Corvino da Hungria. O Tritêmios vira e mexe, tece 1000 elogios, porque ele é o rei perfeito, porque ele é o rei mágico. Ele é o rei mago. Ele pratica alquimia, ainda hoje na Hungria, um dos grandes repositórios de documentação sobre alquimia é na Hungria, porque foi construído por ele. Estão os documentos lá. E aí ele é Matias Corvino, e o Matias é porque ele era martelo contra os hereges. Porque ele... Agora eu não lembro qual desses povos do oeste europeu que ele repeliu, que eram não cristianizados. E aí você tem mais uma vez as coisas se cruzando. E aí o barato da relação desses caras com o Fausto é que na posteridade
quando já na próxima geração, depois que esses sujeitos são vivos, as figuras se misturam. Por exemplo, se diz que o Fausto ele teve na frente do imperador e convocou um conjunto de heróis que vieram e falaram coisas edificantes para o imperador, fez a falecida, às vezes é a falecida mulher, é um filho que morreu aparecer e tal. A mesma imagem aparece para o Tritêmios, o Maximiliano II quis casar e não sabia se casava ou não casava, aí chamou o Tritêmios trouxe todos esses heróis para falar como o Maximiliano era incrível, e trouxe a esposa falecida para falar assim, não, você pode casar com a fulana, eu deixo, vai ser um bom negócio. O Agripa também tem essa lenda que ele foi chamado pelo Carlos V, sucessor do Maximiliano. É a mesma coisa, só mudam os personagens. Se dizia que o Fausto andava com um cavalo negro e um cachorro, e esse cachorro seria um demônio, que às vezes ele virava um servo, às vezes ele era um cachorro. O Agripa, quando ele morre na miséria, ele morava numa pensão mequetrefe com um cachorro preto que era o Monsieur. E diziam que o cachorro era um demônio, que ele tinha relações sexuais com o cachorro, e essa coisa toda. Então, assim, se o Fausto ele é tão atacado por esses caras, mas ele acaba se tornando uma espécie de arquétipo que ajuda a dar uma forma para todas essas biografias mágicas, digamos assim. Interessante que ao mesmo tempo que é atacado, acaba sendo louvado, porque características que são do Fausto, que são atribuídas a essa figura Fausto, né, são colocadas também nessas vidas desses indivíduos, né? Exato, o Paracelso também já foi, né, o Paracelso, ele é o Fausto é o Paracelso. E é interessante porque, pensando no uso político que esses sujeitos fazem, né, eles sabem instrumentalizar muito bem, inclusive essas famas, porque quando um sujeito é acusado, por exemplo, o Tritêmios foi acusado de demonomagia, a contrapelo o que está dizendo ele sabe fazer alguma coisa, ele tem acesso a um tipo de conhecimento que os outros não têm. É um referendamento. Né? O texto da Agripa, sobre a oculta filosofia, ele não tem muita coisa de original, na verdade. Ele é uma grande compilação de tudo que estava correndo ali. Mas ele soube construir um marketing, entre aspas, que ele se torna o grande mago do Renascimento. Se você chegar no Google e digitar Mago e Renascimento, vai aparecer o Agripa, antes até do Fausto. Esses caras sabiam jogar com isso. E tem a tentativa, por outro lado, desses autores mais cristãos, né, ou dessa popularidade mais cristã, de desconstruir essas figuras quando colocam principalmente o Fausto fazendo um pacto com o diabo e no final entregando a alma para o diabo porque conseguiu o que queria lá, de convocar todos os espíritos da natureza, etc. Né? Isso também é interessante, pensar nesse jogo político, né? Como isso vai parar na literatura. Sim. Porque isso é o grande argumento, e esse é interessante, né? O grande argumento das polêmicas antimágicas, eles são muito menos que a magia não dá efeito, como a gente pode imaginar, né? E muito mais que o efeito da magia é demoníaco. Porque os sujeitos vão dizer, quando eles vão atacar esses praticantes de magia, esses magos, eles não vão dizer, olha, isso é uma ilusão, isso não está acontecendo, como está lá, por exemplo, no Malleus Maleficarum. No Malleus Maleficarum, né, eles dizem que a bruxa não faz nada, aquilo é uma ilusão, o sujeito tem a ilusão que aconteceu isso ou aquilo. Não. A crítica contra esses magos quase nunca passa pelo viés da ilusão e quase sempre passa pelo viés de eles precisam mobilizar essas entidades, esses anjos planetários. Agora, como que eles vão saber se é um anjo ou um demônio? O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano ele é fácil, ele é um alvo fácil para o demônio. Ainda mais quando ele quer acessar dimensões que não lhe cabem. Uma das críticas mais recorrentes ao Fausto, inclusive da parte do próprio Tritêmios, é de que o Fausto estaria querendo reproduzir os milagres de Cristo. Ora, se o Fausto não é ele, o Filho de Deus, ele só pode fazer isso por meio do demônio. E é o Tritêmios que está dizendo isso. Então, sendo que ele faz as mesmas tentativas, né? Exato.
Mas ele não, como ele é É puro, é ótimo. correto, etc., ele vai Ele conseguir fazer pode. com que os anjos de verdade exatamente atendam a ele. Ai, que loucura. Temos aí 4 minutos para fechar a nossa live. Desses 4 minutos eu vou te dar a fala de novo para você aí Aham. arrematar tudo que você colocou. Mas antes de fechar, eu quero te agradecer imensamente pelo debate, assim, extremamente enriquecedor, porque eu não flerto com a temática do esoterismo, sou uma apaixonada por Fausto, né, mas o Fausto do Goethe, não necessariamente o Fausto Sim. aí histórico, etc. Mas eu quero te agradecer infinitamente, Francisco, muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço bastante, porque, bom, é super legal poder participar das lives do Poema, as famosas lives do Poema. É super legal poder falar de um tema que eu gosto bastante. É uma oportunidade, de repente, de apaixonar outras pessoas, alguém que esteja ouvindo e se interesse por pesquisar, né? Vai lá Como eu estudar com disse, o Francisco na Federal de Santa Maria. pode vir que eu estou recebendo. Mas, enfim, assim, é um tema que tem muita coisa para fazer. No Brasil, então, tem bastante coisa. E eu quero ressaltar que a gente falou muito do Renascimento, etc., do medievo, que é o nosso objetivo aqui. Mas toda essa discussão tem muito a dizer sobre várias coisas, sobre o momento atual que a gente vive. Né? Uma conversa super interessante é como a extrema-direita se apropriou de vários pensadores esotéricos para criar um substrato de discurso, a base do discurso. A história brasileira tem muito a dizer sobre isso. Assim. Tem aquilo que eu disse do Jorge Ben, tem o Raul Seixas, os caras estão falando sobre isso no meio da ditadura. Paulo E a, Coelho. dita- e a ditadura acha legal. Eles acham que Sim. enquanto os jovens estão envolvidos com isso, eles não estão tentando fazer qualquer outra Politizar o coisa. mundo. Exato. Enquanto eles estão propondo uma sociedade alternativa. Né? Sim. Então, eu acho que, na minha opinião, tem muita coisa para fazer, não só no medievo, em outras temporalidades. Mas, enfim, foi um bate-papo bem legal, bem legal. Não deu para ver, mas eu estava com a camisa temática da Dança da Morte. Da camisa de Oh, que grife temática da maravilha, Dança da Morte. gente. Que delícia. Faltou, faltou arranjo técnico para conseguir captar. Sim, pois é, não dá para ver nada, só a cabeça da gente. Eu agradeço infinitamente. Para quem não conseguiu ver tudo, a live fica gravada no nosso feed. Francisco, um bom final de semana, muito obrigado. Quem sabe a gente volta para uma conversa das apropriações do esoterismo no Brasil, né? É um bom tema, Olha, né? eu estou à disposição. Eu ia curtir horrores Ah, de conversar um então pouco tá. sobre Vamos isso. ver a agenda. Vamos ver a agenda, que aí a gente te encaixa para falar de esoterismo. Então, muito obrigada, viu? Infinitamente, muito, 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 muito obrigado. Sigam também a página do Virto, fazendo o jabá do bem, né? Sigam a página do Sim. Virto, que tá aí no Instagram, tá no Facebook. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo, viu? Boa noite para todo mundo aí que ficou com a gente até agora, que nos deu audiência e que nos dará no futuro. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tá dizendo 15 minutos, 15 segundos restantes e eu não consigo fechar a live. Eu acho que eu vou ter que esperar os 10, os 9, 8, 7, 6, porque ele só tá fazendo contagem regressiva. Eu Agora não queria vai. dizer, mas